Acompanhei daqui, vi que toda a comoção da torcida fazendo o tradicional Aeroflu e estava comentando que a gente sente um clima diferente dos outros anos, como você bem vinha falando de alguma forma. E aí eu diria que isso tem a ver com o fenômeno do dinizismo, isso tem a ver com o Diniz, porque quando você conversa assim com os torcedores, e não só com os torcedores, tá? Quando a gente fez aquele papo com o Mário, num último lance, depois conversando com o Mário, ele mesmo dizia, né? Eu acho que ele falou ao vivo, inclusive no programa, que saber que não tem um estilo de jogo como outro qualquer, que pode surpreender o adversário, que vai enfrentar adversários que não conhecem tão bem o estilo de jogo do Fluminense, acaba sendo um trunfo. Eu acho que isso é o que faz aumentar essa confiança do torcedor, que normalmente chega no Mundial falando, opa, eu já sei que aí o nível é outro, eu já sei que isso aí é outro patamar. Mas no caso eu tô vendo um torcedor do Fluminense de uma forma geral e delegação também, muito confiantes, assim, acreditando que talvez a melhor forma de definir seria impossível não é. É difícil, enfim, o Al Ittihad já é um nível alto, se chegar à final com o Manchester City é um nível ainda mais alto, mas se tratando do que o Fluminense fez na temporada, do estilo de jogo, do treinador que tem, da forma como esse time vem jogando, o impossível não é. Então a gente sente sim um nível de confiança muito grande de torcedores, de próprio elenco, de dirigentes do Fluminense de uma forma geral e até de quem não é torcedor, já ouvi isso, viu? Você me perguntou aqui, Mário, é o Mário Bittencourt, presidente do Fluminense. Perfeito. É isso. Inclusive daqui a pouco eu vou voltar com a Aline para entender um pouco mais de Renato Augusto, enfim, porque também é um cara que tá pintando lá no Fluminense, né? Mas antes, até em cima do que a Aline falou, Bianca, a gente pega de repente o recorte aí recente do Manchester City. Não vou dizer que tá num momento ruim, né? É complicado falar isso, né? Mas talvez um momento incomum, um momento atípico dessa equipe do Manchester City. Meio que assim, o Fluminense olha e fala, se o Luton Town deu trabalho, teve que virar o jogo Manchester City, se o Aston Villa venceu, tomando apenas 2 finalizações. Se ele virou o jogo que nós fizemos contra o... E vamos fazer hoje aqui na... contra o Leipzig, perdi por 2-0. Vamos fazer hoje na TNT, né? Eu e o Mauro Betti estaremos no Manchester City Estrela Vermelha, né? No Maracanã, esse jogo. No Maracanã, você vê, já tem tudo a ver, hein? Uma dessa pro torcedor justamente vermelho. Você pegar nisso, né? Pô, pode ser um Fluminense numa dessa. Eu acho que é exatamente essa frase que a Aline usou. Não é impossível, né? E eu vou puxar da memória de vocês, talvez vocês lembrem, no Mundial de 2017, quando o Grêmio vence, também se falava sobre isso. Esse é o Real Madrid mais acessível da história, porque a fase realmente não era das melhores. Só que aí a gente vê um enfrentamento, ainda que o Grêmio tenha perdido por 1-0 só, ainda tem um desnível bastante grande entre as equipes europeias e as sul-americanas. Mas eu acho que o torcedor ele se apega exatamente nisso, sabendo que existe uma potência do outro lado, uma potência com jogadores num desnível técnico, né? Em geral, melhores do que os que o Diniz tem à disposição e um treinador que é referência no mundo, né? Então, eu acho que se tem algo para se apegar, é isso, o Manchester City não chega no melhor dos melhores momentos e ainda aquela coisinha também que o Mundial não é o Mundial que é pra gente, pra eles, ainda, né? Eles não aprenderam ainda. O que foi? Tu acha que não vai nem... Fala, professor. Gente, pelo amor de Deus, não tem que falar em City, gente. Não, então... Nos últimos 10 anos, aí 5 ficaram... Não tem que pensar no City, tem que pensar no City, tem que projetar. Vocês não aprenderam ainda? Tem que projetar sim. A Copa do Mundo não foi suficiente pra vocês. O Flamengo no Mundial do ano passado não foi suficiente pra vocês. Que a gente segurem a onda, tem a semifinal ainda. Eu sei, mas a gente já falou sobre isso. O Ricardinho não merece, mas eu tô com o Ricardinho. Eu só respondi a pergunta porque eu sou educada, o Vitor me fez a pergunta. Você tinha que perguntar pra ele, eu não vou falar porque tem a semifinal. Final antes. Mas o Fluminense está, até pelo Diniz, está pensando nisso. Né? E de fato, aliás, um dos grandes méritos do Grêmio, além da conquista de 83, em 2017 ter encarado e mais ainda em 95. O Ajax é um dos maiores times da história do futebol mundial e o Grêmio com o Rivarola a menos aguentou tempo normal, prorrogação, só perdendo os pênaltis. Agora, o que vai ser o Fluminense, sim. Tem que esperar a semifinal, gente. Mas é óbvio. Mas assim, eu acho também que faz parte do romantismo do futebol a gente já idealizar um Fluminense. O ano passado eu cansei de ouvir isso aí. Romantismo, Real Madrid, pode esperar, a sua hora não chegou. Calma, vamos ter calma, tem semifinal. Mas a hora do Real Madrid chegou. Calma! Mas são duas coisas diferentes. Não é uma provocação, é uma idealização. É coisa de vestiário. É a coisa do cara que adora virilizar. Deixa eu contar pra Bibi, que tá chegando, como funciona. É o seguinte, se ela fala que não tem jeito, de jeito nenhum, o nível lá é muito mais alto...
imediatamente o Ricardinho e achar que aqui vale, que dá. Como ela acha que não, dá, não, eu acho que dá, ele acha que não. Então é sempre assim, entendeu? Bom, Eu tenho certeza que o argumento dele seria assim, não, mas De Bruyne vai estar fora. Como não? É o dinizismo. De Bruyne, Haaland também não está confirmado nesse time. Aí ele ia acreditar. Mas como todo mundo acredita um pouquinho, ele não acredita. É assim que funciona. Ricardo, posso falar legal? Te pegou na curva, tá? Não pegou não, sabe por quê? Pegou no detalhe. Eu posso vir com esse discurso bonito e provavelmente eu virei se chegar a decisão. Vocês já estão falando uma decisão que pode ser que não aconteça. Como ano passado aconteceu com o Flamengo. Então vamos ter calma. Quem pensa pequeno fica pequeno, irmão. Para de falar isso. Fica pequeno, irmão. Para de falar isso do grande humano. Se hoje, desculpa, peraí. Se o torcedor do Fluminense hoje não tá projetando o jogo contra o City... Ele tá errado. E não. Ele tá errado. Ele tá errado. De não projetar. O Flamengo projetou. Eu quero falar. Tem que projetar. O Palmeiras pensa projetou. grande. Pensar grande, acreditar. Quer que eu continue? O papel do torcedor é esse. O Atlético Mineiro projetou. Peraí, imagina. Tá segurado, irmão. Mas eu acho que a gente tá usando a semântica aqui. A gente tá usando verbos errados. Muito bem. O negócio não é Aula projetar. de português agora pra você. O negócio não é projetar. O Não, negócio Pasquale é aí, vambora. acreditar. Eu acho que o acreditar. Fluminense não tá projetando Roberto o confronto contra o Manchester City, porque o Diniz ele tem pés no chão bastante pra saber que ele vai ter uma pedreira das grandes na próxima segunda-feira. Mas ele acredita que ele pode chegar. E Mas ele tem que acreditar depois que ele vencer. Não, Mas ele não vai- é. A gente Ricardo, entra numa disputa de Copa do Mundo mentalidade acreditando que vencedora. a gente pode decidir a Copa do Mundo, entendeu? Não, acreditar. E não é projetar, é idealizar. acreditar. Faz parte da romantização do sonhar. futebol. Gente, aquela música do Flamengo ela é muito emblemática. O Flamengo já tava pensando no Real Não, Madrid não é, não. antes de jogar É a o semifinal, Marcos cara. Braz. Diferente. Segura a onda, irmão. Ali é o Marcos Braz. Não vai confundir o Flamengo com o Marcos Braz. Isso Ele é dirigente do Flamengo. Não, isso só o Landim que faz. Mas aí os caras cantaram também no vestiário. Mas não é vestiário, gente. Desculpa, gente. Não, comprar. Cobre do Marcos Braz. Tô Nos colocando últimos fatos. 10 Tô mundiais, colocando fatos. 5 sul-americanos ficaram na fase semifinal. Vamos ter calma. Muita Mas calma, ninguém até porque você, não tá Vitor, deixando. Então, mas fala vamos fazer o muita seguinte. groselha e você falou a verdade hoje. O nível do lado de Respeite a lá, groselha. do Benzema, Kanté, Romarinho, Marcelo Groi é goleiro, não é isso? Calma, gente. Respeite a Calma. groselha. Eu Calma. também acho, Ricardinho, que é difícil. Respeite a Só que groselha. se for, desculpa, se o Cano chegar lá, o Cano, que é o, desculpa a palavra, é o pica do Fluminense, ele vai chegar Não, lá ele é o Cano, e vai ele é o dar, Cano, pode ser o Cano do Fluminense, O vergalhão. que fala, um belíssimo Cano por sinal. É isso. Só que assim, ele vai chegar lá e vai dar discurso, não, a gente já tá muito feliz, somos vencedores, só ele tá aqui. Ninguém para eu tô com pedindo pô. isso, irmão. Não, mas é isso que o você tá discurso falando. dele é o seguinte: na semifinal Irmão, a gente não. pode enfrentar Irmão. um time que tem um jogador do outro lado que eu seria reserva dele. Ah, Ou todo você mundo. tem alguma dúvida? Do Benzema? Claro. Eu não sei. Calma. Hoje? Não, gente, calma. Hoje eu não sei. Isso aqui tá parecendo um programa de debate esportivo. Eu não sei, cara. Um fala Eu um não sei. absurdo, outro fala outro absurdo. essas coisas obrigado, discutindo que você acabou com o absurdo. absurdo. Absurdo? Que absurdo que eu tô falando? Se o torcedor do Fluminense não acreditar que tem condições de Não, chegar não, no não Manchester foi, City... Não, Você nem o quis que eu comparar falei. Cano e Benzema. Cano é Vocês estão monstro, tá? puxando polêmica atrás de polêmica. Não, Até tô parece puxando programa polêmica esportivo de nenhuma. televisão. Desculpa, é que faz tempo que você não sabe o que é ir pra Mundial, aí você não consegue ter a sensação. pelo aí menos quando complicado. quando fomos e você tava em vivo, né? três, ganhamos Peraí, duas Carlos e Martins, fomos peraí. vice, nunca peraí, fomos quarto. peraí. Deixa eu voltar lá com a Lina Sari, tá aí ainda? Não, se eu fosse ela, eu já ia nem tava trabalhar. vendo, você derrubou ela. Se eu fosse a Aline, Você eu ia derrubou ela. trabalhar. Você E derrubou brilhantemente, como sempre, trabalha a Aline. Mas na assim, praia. gente, é muito sério. A semifinal ela vai ser muito Também complicada. acho, Mas também todo acho. mundo tá Mas concordando muito nisso. complicada, cara. E vou falar, melhor pro Fluminense é ganhar o time que não é, não falo os nomes do time, porque eu Ó, Ali. me erro tudo nesses homens. Ó, Ali, ó, Vaianas, ó, bebidas, entendeu? Então, não sei. Almoçar, que daqui a pouco faz Então, isso. vou te almoçar falar, é bom. Almoçar é pro bom. Fluminense é melhor, como é que chamou o time, Mauro? Ao Arle do É Egito. melhor Al pegar Ahly. esse Arle aí do que E que pegar é o bom, time hein? do Benzema. É um bom Não, time. é bom. É um bom Porque time, ele tá né, sempre campeão? presente, Sempre. é Daí isso. bom mesmo, esse é bom. O que eu tô dizendo é que eu acho que Torcida- é o que você falou, tem que acreditar e tem que projetar. Torcida Eu acho que tem que gigante. projetar. Então, Tem que falar. Aliás, tem o que imaginar. Fluminense vai O ter cara tem que torcida chegar lá. não fala. O Cano tem que chegar lá e falar assim, mano, como é que será que eu vou passar aqui do Ake e do Guivardiol? Ele tem que pensar isso. Na cabeça dele. Não, Pensar depois, grande, isso, pensamento antes, grande. Antes ele tem que Depois. pensar como é Tudo que vai bem, passar mas ele pelo tem que já Marcelo pensar. Groi. Tem que pensar na frente. na Gente, frente. não faça eu isso. acho que é Mundial. inevitável falar. Não tem como. E Não principal- quero falar sobre o assunto. Não, tudo bem, então a gente fala nos Não, três. não, o jogador foi perguntado. Eu não quero falar sobre esse assunto. Então tá bom, então pode eu ser tô pensando na Perfeito. semifinal. Não, isso eu acho. Mas É isso, nós estamos em uma posição que a gente pode, e talvez seja o único momento no qual a gente possa projetar um Fluminense e E um jogo que não e pode City. acontecer. Tudo bem, Nós vamos falar do jogo que não pode acontecer. mas a gente tá até na época de vacas magras, praticamente. Não Qual- estamos, não. qual- Tem uma semifinal dificílima vindo aí. Qual o problema falar?
Mas eu concordo. Podemos falar de rebaixamento. Não tem que projetar, não tem que ignorar esse jogo. Eu acho que ninguém aqui ignora. Acho que todo mundo sabe que, independentemente de qual seja o adversário do Fluminense, não vai ser fácil. A gente tem visto aí nas últimas temporadas de Mundial. Desde 2005, que era um regulamento diferente do Mundial de 2000, mesmo as equipes campeãs, o São Paulo 2005, o Inter 2006, todo mesmo mundo sofreu. Praticamente todo mundo sofreu com equipes que eram inferiores a essa, que tende a ser, se for o Al Ittihad, a mais difícil da história. Sim. Então, realmente, é mais complicado. Ao mesmo tempo, deixa o time ainda mais aceso, porque uma coisa normal, eu brinco falando sério, a estreia é um negócio tão importante que devia ser a última coisa que a gente faz. Como não pode ser por definição, você tem que ir com tudo. Pro Mundial de Clubes é realmente complicado e pro time sul-americano, muito mais do que o europeu, até pela discrepância. Fica essa coisa, não, e você é obrigado ainda, embora tenha acontecido desde o Mazembe de 2010 o que tem acontecido. O Fluminense é favorito independente do adversário que vier na semifinal? Não. Contra o Al-Ahly ele é favorito, contra o Al Ittihad... Não. Médios a médios. Não diria que ele é favorito, não. Portuguesa e Atum, ó. Médios a médios, portuguesa Não. Isso só uma pizza aí, no caso. A de Atum que é boa.